5 eventos marcantes ocorreram após a morte de Jesus. O primeiro deles foi a notável reação da natureza no momento da crucificação, conforme registrado em Mateus capítulo 27, versículo 51. A terra tremeu e as rochas se dividiram, indicando que a criação respondeu ao evento da morte de Jesus. Essa linguagem bíblica sugere um impacto profundo não apenas espiritual, mas também na própria natureza, destacando a relevância desse evento na fé cristã. O segundo evento, registrado em Mateus capítulo 27, versículo 52, revela a abertura dos túmulos. Este incidente, exclusivo no Evangelho de Mateus, destaca que muitos corpos dos santos foram ressuscitados após a ressurreição de Jesus. Essa ressurreição, atribuída à ação direta de Deus, ocorreu devido às características geológicas da Palestina, localizada em uma grande falha sísmica. Esses santos testemunharam de maneira impressionante a vitória de Jesus sobre a morte. O terceiro evento ocorreu no templo, onde o véu do santuário rasgou-se de cima para baixo, conforme descrito em Mateus capítulo 27, versículo 51. Esse ato simbólico representou a remoção da barreira entre Deus e as pessoas, concedendo acesso direto ao santuário. O sacrifício de Jesus na cruz tornou obsoletos intermediários e rituais religiosos, permitindo que as pessoas de fé se aproximassem de Deus com confiança. No quarto evento, uma escuridão sobrenatural cobriu toda a terra, cumprindo a profecia em Amós capítulo 8, versículo 9. Esta escuridão, que ocorreu do meio-dia às 3 da tarde, simbolizou luto e morte, destacando a significância da morte de Jesus. A abertura dos túmulos durante esse período ressaltou o poder de Deus e a promessa da ressurreição. O quinto e último evento envolveu o centurião romano que supervisionava a crucificação. Após testemunhar os eventos extraordinários, incluindo o terremoto e a escuridão, o centurião reconheceu que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Esse reconhecimento, vindo de um homem acostumado com a brutalidade, destaca o impacto profundo da crucificação de Jesus, até mesmo nos corações mais endurecidos. Esses eventos após a morte de Jesus são testemunhos poderosos da profundidade e do alcance da obra redentora realizada na cruz. Cada um deles destaca aspectos específicos da significância da morte e ressurreição de Jesus na fé cristã. Além disso, é fundamental destacar o simbolismo por trás da abertura dos túmulos, conforme descrito em Mateus capítulo 27, versículo 52. A ressurreição dos santos e sua aparição em Jerusalém não apenas testemunharam a vitória sobre a morte, mas também anteciparam o ensinamento de Paulo sobre Jesus, sendo as primícias dos mortos. 1 Coríntios 15, 20 a 23. Isso aponta para a promessa de que, assim como Cristo foi ressuscitado, aqueles que pertencem a Cristo também serão ressuscitados com corpos imortais e incorruptíveis. O evento subsequente, envolvendo o rasgar do véu do templo, é crucial para compreender a mudança radical na relação entre Deus e a humanidade. Antes desse acontecimento, somente o sumo sacerdote tinha permissão para entrar no Santo dos Santos, uma vez por ano, com sacrifícios de animais pelos pecados. Contudo, o rasgar do véu simbolizou a remoção dessa barreira, permitindo que todas as pessoas de fé se aproximassem de Deus por meio do sacrifício de Jesus na cruz. A escuridão que cobriu toda a terra durante o período da crucificação, conforme registrado em Mateus 27, 45, é outro evento de profundo significado. Para a mentalidade da época, a escuridão estava associada ao luto e à morte de grandes líderes. Nesse contexto, a escuridão sobrenatural não apenas sublinhou a morte de Jesus, mas também ressaltou a singularidade desse evento como o sacrifício supremo. Assim, esses 5 eventos após a morte de Jesus proporcionam uma visão abrangente da magnitude e do alcance da obra redentora realizada na cruz, influenciando não apenas o domínio espiritual, mas também a natureza, o templo e até mesmo o coração humano. Cada elemento reforça a centralidade da crucificação na fé cristã, representando a vitória sobre a morte e oferecendo esperança e reconciliação a todos que se aproximam da cruz de Jesus. A riqueza simbólica desses eventos, pós-morte de Jesus, destaca a interconexão de elementos espirituais e naturais que marcaram esse momento crucial na história cristã. O terremoto, o rasgar do véu,
A escuridão e a ressurreição dos santos representam uma narrativa profunda de transformação e redenção. O terremoto, ao fazer a terra tremer e as rochas se dividirem, não apenas simboliza o impacto cósmico da morte de Jesus, mas também aponta para a agitação espiritual que esse evento desencadeou. A natureza, como se reconhecendo o significado da crucificação, reage de maneira extraordinária, sublinhando a singularidade desse momento na história humana. A abertura dos túmulos, por sua vez, transcende o âmbito físico. Essa ressurreição dos santos não apenas testemunha a vitória sobre a morte, mas também prefigura a esperança da ressurreição para todas as pessoas de fé. O fato de esses santos aparecerem em Jerusalém destaca a conexão entre o passado e o presente, consolidando a continuidade da obra de Jesus na cruz ao longo da história. O rasgar do véu do templo é um símbolo profundo da mudança na relação entre Deus e a humanidade. O acesso direto ao santuário, antes restrito ao sumo sacerdote, agora é estendido a todos os crentes por meio do sacrifício de Jesus. Essa ruptura simboliza não apenas a abolição de rituais antigos, mas a inauguração de um novo caminho de comunhão e proximidade com Deus. A escuridão que cobriu a terra durante a crucificação oferece um contraste impressionante. Enquanto o mundo mergulhava na escuridão, a luz da redenção brilhava de maneira mais intensa. Essa escuridão sobrenatural, longe de ser apenas um fenômeno natural, comunica a seriedade do momento e a profundidade do sacrifício de Jesus. A declaração do centurião romano, reconhecendo Jesus como o Filho de Deus, finaliza essa série de eventos de maneira poderosa. O fato de um soldado, acostumado à brutalidade e à morte, testificar sobre a natureza divina de Jesus, destaca a universalidade do impacto da cruz. Isso indica que a mensagem da redenção através da cruz não conhece fronteiras e pode alcançar até mesmo aqueles que inicialmente parecem distantes. Em síntese, esses eventos após a morte de Jesus formam um complexo conjunto de símbolos que transcende o evento histórico em si. Eles apontam para a profundidade espiritual da crucificação, evidenciando que o significado da cruz vai além de um simples acontecimento, penetrando nas camadas mais profundas da fé e da experiência humana.